Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Petterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, boa tarde, ouvinte. Está começando agora mais um Conexão aqui pela Rádio FMZ 107.1, a Rádio da Família. E hoje vamos falar sobre um tema que tem ganhado destaque nas redes sociais, nas conversas do dia a dia e também nos consultórios médicos, as chamadas canetas emagrecedoras. Afinal, o que são essas medicações? Como elas agem no organismo? Elas são indicadas para qualquer pessoa? Quais os benefícios, riscos e cuidados necessários? Para esclarecer tudo isso, recebemos mais uma vez um grande parceiro do programa, o Dr. Hugo Falquetto, médico especialista em emagrecimento e referência no tratamento da obesidade aqui na região serrana. Dr. Hugo, que bom ter você aqui mais uma vez. Seja bem-vindo. Bom dia, agradeço a oportunidade por estar mais uma vez aqui na Rádio FMZ e o convite do Edésio por falar de um tema bastante importante para a gente, que são o uso das canetas para tratamento de obesidade. Ótimo, doutor Hugo. Será um bate-papo esclarecedor, responsável e muito importante para quem busca informação de qualidade antes de tomar qualquer decisão sobre a própria saúde. Se você já pensou em usar ou quer se informar com responsabilidade, fique com a gente, porque informação de qualidade também é cuidado com a saúde. Aumente o volume do rádio, fique conosco e participe. O Conexão está no ar, conectando você aos temas que fazem a diferença na sua vida. Conexão. Apresentação, Edésio Petterle. Você está ouvindo Conexão. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. A nossa conversa hoje é com o Dr. Hugo Falquetto, que é médico especialista em emagrecimento. E vamos conversar sobre as canetas emagrecedoras. Hugo, para a gente começar então a nossa conversa, o que são, essas canetas emagrecedoras e como que elas funcionam? Bacana, vamos lá então. As canetas são medicações mais modernas para o tratamento da obesidade. É interessante fazer uma certa parêntese nessa nomenclatura. Muitas entidades médicas, como por exemplo a ABESO, que é a Associação Brasileira de Estudos de Obesidade, ela faz uma certa crítica a esse termo, canetas emagrecedoras, porque de fato não são medicações voltadas exclusivamente para o emagrecimento, e sim para o tratamento da obesidade, que é uma doença multifatorial, de difícil controle, assim como, por exemplo, pressão alta, Então, quando eu me refiro a uma medicação para pressão, eu não me refiro como a medicação redutora de pressão, é uma medicação antihipertensiva, é uma medicação para diabetes também. Eu não me refiro como sendo uma medicação redutora de glicose, é uma medicação antidiabética. E as canetas também funcionam da mesma forma. Então são medicações anti-obesidade, que elas combatem uma doença crônica, que é a obesidade, que tem como consequência esse tratamento também proporcionar uma perda de peso e um emagrecimento, As canetas, elas foram desenvolvidas a partir de moléculas que o nosso intestino produz, Então, lá no passado, desde a década de 80, os pesquisadores eles começaram a investigar que o intestino produz alguns hormônios quando o ser humano se alimenta, e esses hormônios eles atuam no sistema nervoso central, modulando o apetite da pessoa. Então, quando a gente está lá almoçando, você come, enche a barriga, o seu intestino vai fazer o processo de digestão e ele vai mandar por meio de sinais hormonais, mensagens para o seu cérebro, no intuito desse cérebro entender que ele já está saciado, que ele já não tem mais fome, que você não precisa comer mais, E muitas dessas moléculas foram então estudadas e desenvolvidas, e ao longo do tempo elas foram trabalhadas a nível de laboratório para tentar formular as medicações, Ainda na década de 90, alguns pesquisadores lá dos Estados Unidos, eles viram que tinha um largato, que vivia lá na região do México, dos Estados Unidos,
ele produzia na saliva dele uma molécula, tá? Que era muito semelhante a essa molécula intestinal. E analisando o hábito desse largato, eles viram que ele se alimentava muito pouco ao longo do ano. Ele se alimentava por 4, 5, 6 vezes ao longo do ano inteiro, tá? Então isso intrigou os pesquisadores no intuito de entender como que um animal desse pode comer tão pouco, tá? A gente no dia a dia toma café, daqui a pouco no meio da manhã já está com o estômago roncando, querendo comer de novo. Então o ser humano, ele tem esse hábito de comer demais, comer com frequência, e aí a gente vai na natureza ver um animal que se alimenta muito pouco ao longo do ano, tá? E aí eles foram perceber que na saliva desse animal tinha ali essas moléculas intestinais que eram parecidas ali com essas moléculas intestinais, e aí a engenharia farmacológica ao longo do tempo foram desenvolvendo essas medicações. Em 2005 surgiu então a primeira caneta, que era um análogo de GLP-1, tá? Então o GLP-1 é um desses hormônios intestinais que o nosso intestino produz, tá? Então qual que era a ideia de produzir uma molécula? Quando o nosso intestino produz de uma forma natural, o tempo de ação dessa molécula é muito rápido, ela dura cerca de segundos no nosso organismo. Então quando eu vou tomar uma medicação, não faz sentido eu usar uma medicação que dura segundos, eu preciso ter uma medicação que tem um tempo de ação maior, tá? E aí em 2005 surgiu a primeira caneta, que tinha um nome comercial de Byetta, tá? Ela surgiu para tratamento de obesidade, ela também induzia perda de peso. O grande problema dessa caneta é que ela devia ser aplicada 3 vezes ao dia. Então assim, era muito inviável, o custo também era um pouco oneroso e a aderência do paciente acabava ficando comprometida devido ao excesso de aplicações, tá? Após 2005, então, se trabalhava em desenvolver novos medicamentos com tempo de ação maior e que tinham uma eficácia maior no intuito de promover um melhor controle de apetite, tá? Hoje, 2026, de 6 medicações aprovadas pela Anvisa aqui no Brasil para tratamento de obesidade, 3 dessas medicações são em forma de caneta, tá? Que é a liraglutida, que é a primeira caneta aprovada em 2014 aqui no Brasil. Ela tem um nome comercial aqui no Brasil de Saxenda, tá? Então é uma caneta que eu vou fazer aplicações diariamente, uma vez por dia. Então já melhorou de 3 vezes por dia, agora eu faço uma vez. Depois eu tenho a semaglutida, tá? Que tem um nome comercial popular aí do Ozempic, tem outro nome agora que é o Wegovy. E desde o ano passado a Eurofarma, ela faz a distribuição comercial aqui no Brasil da Povistra, tá? Então todas essas canetas têm um princípio ativo da semaglutida. Então essa já é uma molécula que tem um tempo de ação ainda maior. Eu faço aplicações semanais, tá? E mais recentemente a gente tem a tizepatida, que talvez seja a mais conhecida do momento, a mais famosa agora, que tem o nome comercial de Mounjaro, tá? Então ela tem uma eficácia um pouco melhor em relação às outras, tá? E também ela tem uma aplicação semanal, tá? Então todas essas canetas, elas são produzidas a partir de moléculas que o nosso intestino produz, tá? No intuito de modular o apetite, promover uma maior saciedade para que esse indivíduo ele consiga ter um melhor controle alimentar, comer de uma forma mais satisfatória, seguir a dieta, consequentemente auxiliar na perda de peso para ele tratar a obesidade. Hugo, essas medicações hoje, elas estão mais acessíveis? O investimento dela hoje é possível para todos ou ainda não? Exatamente, essa é uma pergunta bem pertinente e importante, tá? Porque hoje o custo da caneta ainda é um pouco elevado para muitos pacientes, tá? A gente tem que entender que sempre quando uma medicação ela é lançada no mercado, querendo ou não, ela tem um custo um pouco elevado para todos os tratamentos, tá?
E a gente está vivendo dentro do campo da obesidade um boom de novas medicações aqui no momento, tá? Para você ter ideia, hoje você compra um remédio para pressão arterial na farmácia de forma barata, mas é uma medicação que existe desde a década de 70, 80, tá? Então, e ela funciona muito bem e a gente compra barato ela na farmácia. Então a gente está falando de medicações que foram desenvolvidas, pesquisadas recentemente, tá? E tem um apelo comercial muito grande, as pessoas querem usar a medicação, mas ainda a gente vê um pouco o custo oneroso desse tratamento e isso impacta na aderência do paciente, tá? Só para ter uma ideia, questão aí de valor, eu vou falar preço médio que é aplicado aí nas farmácias. Hoje, para você comprar uma semaglutida, tá? Que é o Ozempic, o Wegovy, o Povistra, você vai ter um custo aí, talvez de tratamento em torno de 800 a talvez até R$1.500 mensais. Isso é considerando o valor médio de mercado lá na prateleira da farmácia, tá? Então, assim, talvez esse paciente vai ter que usar por um tempo indeterminado, de 6 meses, talvez até 1 ano ou mais. Então, talvez isso é algo que vai impactar no orçamento desse paciente. Já o Mounjaro é uma medicação um pouco mais onerosa. Hoje o valor de entrada do Mounjaro, isso é desconto de laboratório do produto, ele flutua em torno de uns R$1.400, isso é um custo mensal com tratamento e dependendo da dose que o paciente usa, esse custo pode chegar até quase R$3.000 ao mês, tá? Mesma coisa por um prazo indeterminado, então às vezes o paciente ele tem que ter uma noção dessa questão de custo e a gente acredita que no futuro isso fique mais acessível, mas realmente a gente está vivendo um boom aqui de medicações, tá? As empresas, para elas desenvolverem a terapia, elas também gastam demais com estudos, tá? É um investimento muito alto que elas têm que fazer. Então, querendo ou não, quando elas lançam um produto no mercado com patente, ela tem a prerrogativa de fazer um custo mais oneroso desse tratamento, porque ela também já gastou demais para desenvolver. Tá, mas futuramente as patentes vão caindo, vão surgindo medicações similares, vão surgindo outras medicações e as antigas vão ficando mais baratas. A gente vislumbra um dia na qual realmente o tratamento seja acessível, as pessoas consigam fazer de uma forma mais satisfatória, tá? Muito bem, Hugo, agora sobre a eficácia desse medicamento. Elas realmente funcionam? Como que os resultados chegam a partir delas? Exatamente, essa é uma pergunta bem pertinente. Cada vez mais se desenvolvem medicações com maior eficácia na perda de peso, tá? Esse é o grande intuito. Por muito tempo a obesidade ela foi tratada com medicações que tinham uma eficácia limitada e às vezes isso não atendia à expectativa do paciente em relação ao que ele vislumbrava de perda de peso e também não atendia à expectativa do que seria clinicamente importante para esse paciente perder peso, tá? Então as medicações no passado, elas proporcionavam perda de peso em torno de 5, 6% do peso corporal. Hoje essas novas canetas, como por exemplo a semaglutida, ela promove uma perda de peso em torno de 16% do peso corporal, já o Mounjaro em torno de 21% do peso corporal, então são pesos significativos, relevantes, que impactam na qualidade de vida da pessoa, tá? Para você ter ideia, hoje a média de perda de peso aí com uma bariátrica flutua em torno de 30 e poucos por cento do peso corporal, então talvez futuramente a gente vá viver uma realidade na qual a terapia farmacológica vai proporcionar uma eficácia similar a uma bariátrica, tá? E há muito tempo atrás a bariátrica foi usada como uma única alternativa a pacientes que sofriam de uma obesidade mais severa, de um peso excessivo, e hoje talvez esse paciente vai conseguir optar por uma terapia farmacológica e ter uma eficácia muito parecida com a cirurgia bariátrica, tá? Não fazendo uma crítica à bariátrica. A bariátrica é uma opção terapêutica sim viável, mas quanto mais oportunidade o paciente tiver, melhor, tá? Mais chance ele vai conseguir realizar o tratamento de uma forma satisfatória.
Muito bem, nós estamos aqui conversando com o Dr. Hugo Falquetto sobre as canetas emagrecedoras. Agora nós vamos dar uma pausa na nossa conversa, vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão. Conexão. Apresentação: Edésio Petterle. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Nossa conversa é com o Dr. Hugo Falquetto, que é médico e especialista em emagrecimento, e conversamos sobre as canetas emagrecedoras. Dr. Hugo, agora sobre o tratamento com essas canetas, o tempo, o prazo que leva esse tratamento. Há um período determinado, um prazo para acabar esse tratamento, ou é algo contínuo, né? Por quanto tempo o paciente vai usar essa medicação? Exatamente, essa é uma pergunta muito importante, uma pergunta-chave aí do tratamento da obesidade. E eu gosto de fazer uma analogia a imaginar que o paciente ele vai tratar qualquer outra condição crônica, tá? Imagina que você é um paciente hipertenso, sua pressão está alta, aí de repente você foi a um cardiologista, se consultou, e aí determinou, fez o diagnóstico que você tem hipertensão. Aí o cardiologista ele passa uma medicação para você, qualquer medicação, por exemplo uma losartana. Aí você vai para casa com aquela receita. A maioria dos pacientes nunca vão perguntar ao cardiologista por quanto tempo eles vão usar aquela medicação. Ele simplesmente vai aceitar o tratamento, vai para casa, vai começar a usar e ele nunca pensou em quando ele vai parar, tá? E a primeira coisa que o paciente dentro do nosso consultório faz quando a gente prescreve uma medicação para obesidade é por quanto tempo eu vou usar, tá? Então, assim como pressão alta, quando eu falo de obesidade, eu estou falando de uma condição crônica, tá? De doença, na qual muitas das vezes o paciente vai precisar estender o tempo de tratamento, tá? Só para a gente ter uma ideia, todas as medicações aprovadas até hoje para obesidade são medicações que foram estudadas a longo prazo. O estudo original da semaglutida, por exemplo, é um estudo de 68 semanas, isso é mais de um ano. O estudo do Mounjaro é um estudo de 72 semanas, é mais de um ano, tá? Então, parte do pressuposto que às vezes o paciente vai precisar tratar a longo prazo, tá? Dificilmente ele vai conseguir perder peso de uma forma significativa, de uma forma breve. Às vezes ele vai precisar estender o tratamento. Quando ele interrompe esse tratamento, ele tem um risco de ter um reganho de peso, então às vezes ele vai precisar manter essa terapia, tá? Então, fazendo a mesma analogia, por quanto tempo um hipertenso ele vai usar uma medicação de pressão? Não sei. Talvez nenhum cardiologista saiba. Depende de como que ele vai adaptar a rotina, como que esse paciente está fazendo o exercício, como que ele está controlando a dieta, como que ele está amadurecendo em relação ao estilo de vida dele. Então depende de N fatores, tá? É claro que um paciente que tem uma boa rotina, um paciente muito aderente no exercício, ele faz academia, ele corre, ele consegue se organizar muito bem na dieta, ele consegue ter uma consciência alimentar muito boa, talvez é um paciente que ele vai conseguir tratar por menos tempo e ele vai ter menos risco de ganho de peso depois da interrupção. Por outro lado, um paciente que ele permanece sedentário, ele não tem um controle alimentar ainda adequado, a rotina dele não está tão adequada, talvez é um paciente que vai ficar mais refém de ter que ficar usando medicação por mais tempo, tá? Concluindo, não tem problema nenhum você usar a medicação, tá? Hoje um dos principais problemas é o custo, porque querendo ou não isso impacta financeiramente, futuramente talvez as medicações vão ser mais baratas, tá? Então o paciente ele pode usar a medicação por longo prazo, não tem problema, tá? Hoje eu sempre falo com muitos pacientes que vão no consultório. Quem define o tempo de tratamento, a maioria das vezes é o paciente, tá? Então eu tenho pacientes que hoje talvez tenha aí quase 2 anos ou mais de tratamento que mantém medicação até hoje. É uma decisão do paciente, ele entende que é importante, ele entende que precisa, tá? A gente no papel de médico, a gente não está no consultório para obrigar o paciente a fazer o tratamento, a gente dá o nosso ponto de vista, assim como também há vários pacientes que já conseguiram parar com a medicação e manter o peso, tá? Mas é uma decisão em conjunto, tá? O paciente, a gente acaba não definindo o tempo de tratamento, muitas das vezes quem define isso é o próprio paciente. Certo, Hugo. E quais são os riscos e efeitos colaterais do uso das canetas emagrecedoras?
Essa é uma pergunta também bem pertinente, bem importante, tá? Toda a medicação, ela tem efeitos adversos e efeitos colaterais, tá? Então, se você ir numa farmácia, escolher 10 caixas de medicação e abrir essas caixas e ler a bula, você vai ver efeitos adversos em todas as bulas, tá? Então, isso é pertinente, é inerente de qualquer terapia. Ter um efeito adverso não quer dizer que você está tendo malefício à sua saúde com aquela medicação. Apenas quer dizer que talvez o seu corpo não está se adaptando bem, tá? Então, quais são os principais efeitos adversos das canetas? Principalmente efeitos de cunho gastrointestinal. Então, o paciente às vezes pode ter náusea, alguns pacientes podem chegar até vomitar, o paciente pode ter constipação, ele pode ter, por exemplo, sensação de empachamento, de uma má digestão, porque querendo ou não a medicação ela impacta nesse funcionamento intestinal. Isso são efeitos colaterais, tá? Não quer dizer que isso está causando prejuízo à saúde do paciente, tá? Não quer dizer que também você vai ter isso se você usar. Isso acontece com um percentual mínimo de pacientes, tá? A maioria dos pacientes vão ter tolerância, vão usar a medicação sem efeitos colaterais significativos. E o outro ponto, as medicações são seguras? Sim, as medicações são seguras, tá? Porque você não vai ter complicações de saúde sérias atreladas ao uso da medicação, tá? Então, você usar uma terapia dessa e ter, por exemplo, náusea, não é um efeito adverso sério, isso não impacta na sua saúde, tá? Você só tá tendo um pouco de náusea, que talvez isso passe com o tempo, tá? Mas a medicação, ela é segura do ponto de vista cardiovascular, tá? Você não vai aumentar o risco de ter problemas cardíacos por usarem essas canetas, do contrário, você reduz o risco, tá? Hoje a gente tem estudos, por exemplo, com a semaglutida, que é o Wegovy, o Povistra, demonstrando que o paciente com obesidade que usa a medicação por um tempo longo, ele vai ter menos incidência de doença cardiovascular. Então é um paciente que ele vai morrer menos por problema cardíaco, ele vai infartar menos, ele vai ter menos AVC, ele vai ter menos problemas de uma forma geral, tá? Então as medicações, elas são seguras para o paciente fazerem uso, tá? E assim como qualquer medicação, é possível ocorrer efeito colateral, tá? Então isso é um ponto muito importante, porque muitos pacientes, quando vão ao consultório e a gente prescreve a terapia, ele vai questionar sobre a questão da segurança também. Toda a terapia de obesidade, que hoje no Brasil são 6, para elas serem aprovadas pela Anvisa, há uma necessidade de ser conduzido um estudo de longo prazo de 2 anos, tá? Demonstrando a eficácia e segurança dessas medicações para elas serem lançadas no mercado, tá? Isso é muito importante. Todas as farmacêuticas têm que apresentar os dados desses estudos. Então são medicações extensivamente estudadas, são medicações extremamente seguras para o uso do paciente. Hugo, até agora nossa conversa sobre as canetas emagrecedoras focou no combate à obesidade, no tratamento à obesidade. Mas também há a possibilidade do uso dessas canetas emagrecedoras para fins estéticos, do tipo, o paciente que não se enquadra dentro dos números da obesidade, ele não é obeso, mas ele utiliza dessas canetas para alcançar determinado fim estético. Como funciona o uso das canetas emagrecedoras nesses casos? Exatamente, tá? Isso é um uso que a gente considera um uso irrestrito da medicação, tá? Então, assim, a gente no papel de médico, a gente tem por um intuito promover a saúde do paciente, tá? E nem sempre a saúde do paciente envolve ele ser magro, tá? Então as canetas, elas são indicadas para o paciente que tem diagnóstico de obesidade. Diagnóstico de obesidade se pode fazer de várias formas, como por exemplo o IMC, tá? Que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Então todo paciente com obesidade, ele pode lançar a mão de usar uma terapia medicamentosa, tá? Claro, se ele tiver indicação e não tiver contraindicação. Ou então o paciente com sobrepeso
sobrepeso considerando o IMC maior que 27 e apresenta algum fator de risco cardiovascular adicional. Por exemplo, o paciente ele tem sobrepeso, ele tem um IMC de 27,5 e ele tem diabetes, ele tem indicação de usar terapia medicamentosa, ele tem pressão alta, ele tem indicação de usar terapia medicamentosa, ele tem colesterol elevado ou triglicerídeos elevado, ele tem indicação de receber terapia medicamentosa, tá? Então, você é um paciente, talvez você está escutando na rádio, você é um paciente diabético, mas você tem sobrepeso. Você vai se beneficiar da terapia medicamentosa, tá? A terapia de perda de peso com o tratamento anti-obesidade vai ajudar você a ter um melhor controle da sua glicose, da sua diabetes e ter uma perda de peso adequado. E se você tem obesidade, qualquer perda de peso, tá? Com qualquer medicação vai te auxiliar durante o processo, tá? Hoje a gente vê muito uso irrestrito por uma finalidade estética, tá? Essa não é uma finalidade clínica, assim como acontece há anos com os hormônios, tá? Então as pessoas usam hormônios para ficarem mais fortes, mais definidas. Isso tem acontecido com a terapia a terapia com as medicações anti-obesidade. Isso não é uma finalidade médica, não é o papel do médico ele prescrever a medicação para o paciente ficar mais magrinho, ter um abdômen mais definido. Isso foge um pouco do que é o contexto clínico, tá? Mas isso acontece de fato, tá? Então grande parte aí das vendas dessas medicações hoje são destinadas para pessoas que não têm indicação clínica do uso, tá? Mas elas querem usar para uma finalidade estética, para talvez ir para o carnaval, ficar com um corpinho mais definido, ou ir para a praia, ficar com um corpinho mais definido. Então isso de fato acontece, tá? E querendo ou não, as medicações hoje às vezes são difíceis de serem encontradas no mercado, há sempre uma carência de abastecimento e grande parte dos pacientes às vezes encontram dificuldades na compra devido ao crescente uso de pessoas que usam de uma forma indiscriminada a medicação sem precisar. Certo, Hugo, estamos conversando com o Dr. Hugo Falquetto sobre as canetas emagrecedoras. Nós vamos para mais um intervalo agora, mas é jogo rápido e daqui a pouquinho Conexão está de volta. Conexão. Apresentação Edésio Petterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. O nosso assunto hoje são as canetas emagrecedoras e a conversa é com o Dr. Hugo Falquetto, que é médico e especialista em emagrecimento. Hugo, o acesso a essas canetas ele é facilitado? É uma compra como uma medicação controlada que você só compra com receita médica? Ou não? É algo mais livre? Qualquer um pode comprar em qualquer farmácia? Como que é o acesso a essa medicação? Isso aí, essa é uma pergunta bem importante, tá? A medicação hoje das canetas, elas têm a venda e a prescrição controlada, então se faz em receita controlada de via dupla, igual uma receita de antibiótico, desde o ano passado é assim, tá? Então você vai à consulta, você vai ser consultado, você vai receber a receita e você vai se direcionar a uma farmácia, tá? E vai comprar a medicação. O que tem acontecido hoje é o uso de produtos de origem falsificadas ou manipuladas, tá? Então há um crescente comércio, por exemplo, de medicações produzidas no Paraguai, tá? Na qual eles entram no Brasil e aí a pessoa no caso, né, consegue comprar de uma forma indiscriminada, tá? Na mão de revendedores que muitas das vezes não são médicos. Isso tem acontecido, tá? Até por uma questão atrativa comercial. Como a gente falou lá no início do programa, as medicações, elas querendo ou não são onerosas e o paciente ele fica refém, ele fica persuadido a querer talvez uma medicação mais vantajosa do ponto de vista financeiro, ele acaba indo para o mercado paralelo, tá? A gente vê profissionais que fazem essa prática, tá? Profissionais que prescrevem, vendem medicações falsificadas, manipuladas para o paciente, tá? Isso acontece em excesso, em demasia aqui, tá? Só para vocês terem conhecimento, o Código de Ética Médica ele veda o médico a venda
de produto em consultório. Então o médico ele não poderia vender o produto no consultório. O médico ele faz a prestação de serviço em consulta e ele prescreve a receita para o paciente se direcionar à farmácia e comprar a sua medicação lá. Sempre foi assim, tá? Você é um paciente que tem qualquer problema de saúde, você vai no médico, você está com uma infecção de garganta, você vai no médico, o médico avalia a sua garganta, prescreve um antibiótico, você vai na farmácia e compra. Sempre foi assim e hoje a gente está invertendo essa relação comercial, tá? O paciente está indo no consultório, o médico está vendendo a receita, está vendendo o produto para ele lá. Tá? E muitas das vezes ele não vai vender o produto original, porque quem vende o produto original é o farmacêutico, tá? Que é um colega que trabalha em colaboração com o médico, tá? Então fiquem muito atentos a isso, tá? Há muitas pessoas vendendo medicações falsificadas de origem paraguaia, tá? De origem desconhecidas, manipuladas, que muitas das vezes isso compromete a segurança do tratamento, tá? E muitas das vezes isso vai enviesar o tratamento ao paciente, tá? E o paciente talvez vai ter um custo de tratamento excessivo que ele não deveria ter com uma medicação sem procedência. Hugo, para quem está conhecendo agora, né, essa alternativa, que está pensando em adotá-la aí para o seu objetivo de emagrecimento, para combater a obesidade, qual que é a sua orientação? A orientação primeiro ponto, procure um médico, isso é fundamental, tá? A gente no papel de médico, a gente entende muito o ponto de vista do paciente. O paciente ele fala, eu vou gastar com o médico, eu vou gastar com o exame, eu vou gastar com o tratamento, e a gente entende que hoje está todo mundo gastando demais e está difícil para todo mundo, mas o médico ele tem um papel de facilitar o tratamento para o paciente em todos os sentidos, desde avaliar o que vai ser mais eficaz dentro do perfil dele, do que vai ser mais viável, de ter uma conversa transparente em relação a custo de tratamento. Isso é fundamental, tá? Para você não sair aí por aí usando uma medicação onerosa sem saber como que você vai usar, sem ter um planejamento, e querendo ou não você vai ter um gasto excessivo. Então a primeira consulta ela é muito importante, tá? Definir meta terapêutica, definir qual tratamento você vai fazer. Todo paciente que ele entra no nosso consultório, ele já sai de lá na primeira consulta entendendo sobre custo de medicação, qual que é o gasto que ele vai ter, qual que é a meta que ele precisa, qual é o tempo de tratamento mais ou menos estipulado para ele ter essa noção do que ele vai tratar, como que ele vai tratar, do que ele vai gastar. Então isso é muito importante, tá? E no final das contas, esse paciente ele está economizando, tá? A gente tem vários casos de vários pacientes que conseguiram tratar a obesidade de uma forma satisfatória, de uma forma eficaz, com um custo muito tranquilo e acessível de tratamento, porque na primeira consulta eles foram lá e foram avaliados e a gente propôs uma terapia adequada a esse paciente, tá? A gente entende realmente que a medicação ela é onerosa, tá? Isso como profissional deixa a gente frustrado também. É muito triste a gente atender um paciente que precisa talvez de usar uma caneta e pensar que esse paciente ele não vai poder pagar esse tratamento, tá? Então isso, querendo ou não, é algo que desafia a nossa profissão também. Eu gostaria muito que as medicações fossem baratas para o paciente ir lá na farmácia e comprar por qualquer trocado, mas infelizmente a gente está vivendo uma nova era do tratamento de obesidade, está tudo um pouco muito oneroso, mas a gente vislumbra no futuro, a possibilidade de tratar isso de uma forma mais acessível, ou até talvez que o Sistema Único de Saúde, o SUS, consiga oferecer essas terapias para o paciente. Isso é muito importante também. No Brasil e no mundo, 30% das pessoas têm obesidade, tá? Desse mundo de pessoas com obesidade, a maioria delas não estão tratando, estão sem acesso à terapia, tá? E elas estão sofrendo as consequências da obesidade ao longo do tempo. Eu sempre faço uma analogia muito importante ao que era a sibutramina no passado, tá? A sibutramina é uma medicação que a gente usa bastante, até hoje, dentro da rotina clínica. Na década de 90, a sibutramina era o que tinha.
era a droga do momento, tá? Era tudo novidade, não tinha nada de obesidade, as medicações de obesidade eram derivados de anfetamina que geravam várias alterações aí neuropsiquiátricas ao paciente, e aí de repente surgiu a sibutramina como um antidepressivo mais tranquilo e que ajudava na perda de peso. A sibutramina foi aprovada no Brasil em 98, quando ela entrou no mercado. E ela entrou no mercado na época a R$150, que era o valor do salário mínimo naquela época, tá? Então era o que é você comprar um Monjaro hoje, que é R$1.400, que é quase um salário mínimo. Então era oneroso também. As pessoas ficavam doidas querendo sibutramina e elas não tinham condições de tratar, tá? Hoje você consegue atender um paciente e tratar a obesidade dele com sibutramina. É uma medicação limitada em termos de eficácia, tem uma série de efeitos colaterais, tem algumas contraindicações, sim, mas muitos pacientes conseguem usar e vão tratar a obesidade de forma satisfatória comprando uma medicação que talvez ela vai na farmácia ali, vai comprar um genérico ou vai comprar qualquer outra marca referência por 30, 40, 50 reais. Então ela consegue manter a longo prazo. Isso vai acontecer com essas canetas também futuramente. Tá? Vai chegar uma era na qual a gente vai tratar de uma forma acessível. Isso é muito importante porque o paciente ele vai conseguir comprar a medicação referência original, segura na farmácia, sem precisar de comprar de revendedor, sem precisar de manipular produto de procedência duvidosa, sem precisar de ir no Paraguai arrumar essa medicação. Ele vai conseguir ir na farmácia comprar isso de uma forma acessível e tratar a obesidade de uma forma mais correta. A gente vislumbra isso em um futuro. Muito bem, Hugo. Para quem ficou com dúvida, ficou com curiosidade ou necessita mesmo, de uma intervenção médica, onde te procurar, como trocar mais uma ideia aí com você? Bacana. Hoje eu atendo em Venda Nova do Imigrante, tá? A gente tem um consultório que fica anexo na Academia N1, tá? Ali no bairro Minete. Basicamente os nossos atendimentos acontecem de segunda a sexta, tá? Quem quiser um pouco mais informação a respeito do nosso trabalho, o nosso Instagram é dr.hugofalqueto, dr.hugofalqueto, e a gente tem o nosso site também, que é drhugofalqueto.com.br. Lá no site vocês vão encontrar informação de endereço, contato, como que realizou o agendamento, tá? E a gente fica disponível para sanar qualquer dúvida que porventura possa vir, tá? E lembre-se sempre que a obesidade é uma doença crônica, multifatorial, tá? E na qual às vezes o tratamento é fundamental para você ter uma melhor saúde. E a gente o nosso papel é oportunizar o tratamento ao paciente, fazer com que esse tratamento seja feito da forma mais leve e tranquila possível. Conexão. E assim chegamos ao final de mais um Conexão aqui pela Rádio FMZ. Falamos sobre as canetas emagrecedoras. Informação de qualidade é sempre o primeiro passo para decisões seguras. Agradeço ao nosso convidado, o Dr. Hugo Falqueto, pela presença, pela parceria e por compartilhar conosco orientações tão importantes para a saúde de nossa comunidade. Bacana, eu que agradeço novamente a oportunidade de vir aqui na FMZ falar um pouco sobre um assunto de extrema relevância e importância, e agradeço mais uma vez ao Edésio pelo convite por estar aqui no programa Conexão. Obrigado também a você, ouvinte, pela companhia. Nos encontramos no próximo Conexão, trazendo mais temas relevantes e conversas que realmente fazem a diferença. Um grande abraço e até a próxima. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.